Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente o seu coração. Hoje eu trouxe para vocês um romance de época que se passa nos Pampas Gaúchos, no interior do Rio Grande do Sul, nos anos 1920. E eu garanto, vocês vão se apaixonar por essa história. Esta é a história de O Fazendeiro e a Moça da Cidade, um encontro improvável que mudou duas vidas para sempre. Ele, um fazendeiro solitário de 37 anos, viúvo há 5 anos, que havia desistido de encontrar amor novamente. Um homem rude por fora, mas com um coração esperando para ser despertado. Ela, uma moça delicada de 22 anos, da alta sociedade de Porto Alegre, que perdeu tudo, fortuna, pai, posição social, e chegou numa pequena cidade do interior completamente perdida e assustada. Quando seus olhares se cruzaram naquela estação de trem, algo despertou em ambos. E o que começou como gentileza se transformou na mais profunda paixão, no mais intenso aprendizado, e em um amor que atravessaria décadas. Mas antes de começarmos, não esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum romance. Deixe seu like para me ajudar a trazer mais histórias lindas como esta. E comente de onde você está assistindo. Quero saber onde estão meus queridos seguidores. Preparados? Então vamos começar essa jornada emocionante pelos Pampas Gaúchos, onde o amor floresceu onde menos se esperava. A estação ferroviária de Santa Rosa era pouco mais que uma plataforma de madeira e um pequeno galpão onde se guardavam as encomendas. Naquela tarde quente de janeiro de 1920, o trem apitou anunciando sua chegada, e Tomás Estevão Cardoso observou da varanda do armazém em frente, sua xícara de café esquecida na mão. Ele não estava esperando ninguém. Aos 37 anos, Tomás havia se acostumado com a solidão de sua estância nas colinas gaúchas. Depois de perder a esposa no parto, há 5 anos, ele havia se fechado para o mundo, dedicando-se apenas ao trabalho árduo de criar gado e cavalos nos pampas. Do trem desceu uma figura que imediatamente chamou sua atenção, e não apenas a dele, mas de todos os homens presentes. Era uma moça de 22 anos, claramente da cidade grande, usando um vestido azul marinho de viagem com corte moderno, chapéu cloche decorado com uma pena, e sapatos de couro envernizado completamente inadequados para aquela terra de barro vermelho. Ela carregava uma maleta de couro e olhava ao redor com olhos grandes e assustados. Helena Vasconcelos nunca havia se sentido tão fora de lugar na vida. Filha de um próspero comerciante do Porto Alegre, ela havia sido criada entre saraus, teatros e bailes. Mas a falência súbita do pai, seguida por sua morte prematura de desgosto, havia deixado Helena e sua mãe doentes sem recursos. A única salvação veio na forma de uma carta de sua tia Matilde, irmã de seu pai, que se casara com um médico do interior anos atrás. Venham para Santa Rosa, a carta dizia. Meu Arnaldo precisa de ajuda no consultório, e vocês terão um teto seguro. E ali estava ela, com a mãe ainda no vagão precisando de ajuda para descer, numa cidade que mais parecia um vilarejo perdido no tempo, cercada de homens que a olhavam como se ela fosse uma aparição. Tomás viu quando a moça tentou ajudar uma senhora mais velha a descer do trem, claramente sua mãe pela semelhança nos traços delicados. A mulher mais velha estava pálida e fraca, apoiando-se pesadamente na filha. Por instinto, Tomás deixou sua xícara e atravessou a rua de terra. Permite? Ele disse, sua voz grave quebrando o silêncio. Sem esperar resposta, ele estendeu os braços e ajudou a senhora a descer, segurando-a com firmeza mas gentileza. Helena ergueu os olhos e encontrou o olhar de um homem alto e sólido como as próprias colinas ao redor. Ele tinha cabelos castanhos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos de um verde profundo como a campanha após a chuva, e mãos grandes e calejadas que seguravam sua mãe com surpreendente delicadeza. Usava roupa simples, camisa de linho creme, colete de couro marrom, calças de montaria e botas gastas pelo uso. Havia uma rudeza nele, mas também algo mais, uma bondade essencial que transparecia em seus gestos cuidadosos. Obrigada, senhor? Helena começou. Tomás Cardoso, ele disse, acomodando a mãe dela numa cadeira que alguém havia trazido correndo do armazém.
A senhora precisa de um médico. Estamos indo justamente para a casa do Dr. Arnaldo Ribeiro, Helena explicou. Ele é meu tio. Dr. Arnaldo. Tomás acenou com a cabeça. Conheço bem. Minha estância fica a 1 hora daqui, e ele já cuidou de muitos dos meus homens. É um bom homem. Ele olhou ao redor e assobiou alto. Um garoto apareceu correndo. Manuel, vá buscar o Dr. Arnaldo. Diga que a sobrinha dele chegou e que a senhora precisa dele. O menino saiu disparado, e Tomás se virou para Helena novamente. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu algo além do vazio que havia se instalado em seu peito. Aquela moça da cidade, com seus olhos de mel preocupados e seu queixo erguido tentando manter a compostura apesar do medo visível, despertou algo que ele pensava estar morto. Vou ficar aqui até seu tio chegar, ele disse, e não foi um oferecimento, foi uma afirmação. Helena quis protestar que não precisavam incomodar, mas a verdade era que se sentia aliviada com a presença daquele homem grande e sólido. Em Porto Alegre, ela conhecia apenas rapazes de modos delicados e palavras floreadas. Este homem era diferente, direto, prático, mas com uma gentileza em seus olhos que a fez se sentir, pela primeira vez desde a morte do pai, segura. 15 minutos depois, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e óculos redondos chegou correndo, seguido por uma mulher robusta de sorriso caloroso. Helena, minha querida menina. Tia Matilde a envolveu num abraço apertado. Como você cresceu. E Cecília, ela se virou para a irmã, e sua expressão se tornou preocupada ao ver a palidez e fraqueza da cunhada. Dr. Arnaldo já estava examinando Cecília com eficiência profissional. Precisa de repouso e cuidados. Tomás, você pode nos ajudar a levá-la até a charrete. Tomás não hesitou, pegando Cecília no colo como se ela não pesasse nada e a carregando até a charrete que o médico havia deixado em frente ao armazém. Helena o seguiu, pegando as malas com a ajuda de Manuel, e não pôde deixar de notar a força tranquila daquele fazendeiro. Quando sua mãe estava acomodada, Tomás finalmente se virou para ir embora. Seus olhos encontraram os de Helena mais uma vez. Bem-vinda a Santa Rosa, senhorita. Ele esperou. Helena. Helena Vasconcelos. Senhorita Helena, ele tocou a aba do chapéu que não estava usando, um gesto inconsciente. Espero que você e sua mãe se recuperem bem. E então ele se foi, suas passadas longas levando-o de volta ao armazém onde seu cavalo estava amarrado. Helena ficou olhando até ele desaparecer na esquina, sentindo algo estranho no peito, uma mistura de curiosidade e uma perturbação que não sabia nomear. Esse é o Tomás Cardoso, tia Matilde disse baixinho ao lado dela. É dono da estância Vale Verde, uma das maiores da região. Viúvo há 5 anos. Um bom homem, mas muito solitário. Não fala com quase ninguém além do necessário para negócios. Helena guardou essa informação, sem entender por que lhe parecia importante. As semanas seguintes foram de adaptação dolorosa. A casa de tia Matilde e tio Arnaldo era confortável, mas modesta comparada à mansão em Porto Alegre. Não havia teatro, nem saraus, nem bailes. As ruas eram de terra batida, as lojas eram poucas e simples, e o ritmo de vida era ditado pelo sol e pelas estações. Helena tentou se manter ocupada ajudando no consultório do tio, organizando arquivos e recebendo pacientes. Sua educação refinada incluía francês, piano e literatura, mas nada que a preparasse para a vida no campo. Ela se sentia como um pássaro tropical preso numa gaiola de ferro. Sua mãe, Cecília, melhorava lentamente sob os cuidados do Dr. Arnaldo, mas ficou claro que ela nunca mais teria a saúde robusta de antes. A mudança, o choque da perda, tudo havia cobrado seu preço. Foi numa tarde de março, quando Helena estava na praça principal lendo sob a sombra de um ipê amarelo, que Tomás reapareceu. Ele vinha do banco, onde havia resolvido negócios da estância, e parou ao vê-la ali, tão deslocada quanto no dia em que chegará. Ela usava um vestido de algodão amarelo claro, simples mas de corte elegante, e o cabelo castanho escuro preso num coque baixo. Estava absorta na leitura, e havia algo em sua postura, as costas retas, o queixo erguido mesmo quando estava sozinha,
que falava de orgulho e determinação. Tomás se aproximou sem pensar muito, como se seus pés tivessem vontade própria. Boa tarde, senhorita Helena. Ela ergueu os olhos, surpresa, e por um momento ele viu uma alegria genuína em seu rosto antes que ela se recompusesse. Senhor Cardoso. Boa tarde. Como vai sua mãe? Melhorando, graças a Deus e aos cuidados de meu tio. Ela fechou o livro, mantendo o dedo marcando a página. E como vai, a estância? Era óbvio que ela não sabia muito sobre vida rural, mas estava tentando ser educada. Algo naquilo fez sorrir, uma expressão tão rara em seu rosto que os músculos pareceram ter esquecido como fazer. Vai bem. A seca de janeiro passou, e agora temos bons pastos para o gado. Ele apontou para o livro. O que está lendo? Machado de Assis. Dom Casmurro. Já leu? Não, ele admitiu. Minha leitura se limita a jornais e manuais de criação. Não tive educação formal além do básico. Helena corou, envergonhada. Eu não quis insinuar. Não se preocupe, ele a interrompeu gentilmente. É a verdade. Meu pai me tirou da escola aos 12 para trabalhar na estância. Quando ele morreu, herdei tudo aos 19. Aprendi o que precisava para sobreviver e prosperar, mas educação refinada nunca foi parte disso. Havia uma honestidade crua em suas palavras que Helena achou refrescante. Em Porto Alegre, todos fingiam ser mais do que eram. Este homem não fingia nada. A educação vem de muitas formas, ela disse suavemente. Tenho certeza que sabe coisas que eu nunca sonhei em aprender. Os olhos verdes dele a estudaram por um longo momento. Está se adaptando à vida aqui? A pergunta era simples, mas a forma como ele a fez, com genuína preocupação, fez Helena baixar a guarda. Está sendo difícil, ela admitiu. Tudo é tão diferente. Às vezes sinto que não pertenço a lugar nenhum. Não sou mais da cidade, mas também não sou daqui. Tomás entendeu aquele sentimento melhor do que ela imaginava. Depois que sua esposa morrera, ele havia se sentido exatamente assim. Preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, não pertencendo a nenhum dos dois. Leva tempo, ele disse, mas você é mais forte do que pensa. Vi isso no dia em que chegou, cuidando de sua mãe mesmo estando assustada. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Ninguém havia reconhecido sua força antes. Todos sempre a viam como a menina delicada da sociedade. Senhor Cardoso. Tomás, ele a corrigiu. Aqui no interior, não somos muito formais entre conhecidos. Tomás, ela testou o nome, gostando do som. Obrigada. Por suas palavras, e pela ajuda naquele dia. Ele acenou com a cabeça, e por um momento um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Então Tomás olhou para o céu, checando o sol. Preciso ir. A viagem de volta é longa. Ele hesitou, então acrescentou. Se precisar de algo, qualquer coisa, pode mandar me chamar. A estância Vale Verde fica ao norte, seguindo a estrada principal por 1 hora. Qualquer um sabe onde é. Por que está sendo tão gentil comigo? Helena perguntou impulsivamente. Tomás ficou surpreso com a pergunta. Ele mesmo não sabia a resposta. Apenas sabia que havia algo naquela moça que o puxava, que o fazia querer protegê-la, conhecê-la melhor. Talvez porque reconheço alguém que está perdido, ele disse honestamente, e sei como é terrível estar perdido sozinho. E com isso, ele se foi, deixando Helena com o coração batendo mais rápido e uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não podia prever. Os encontros começaram a se tornar mais frequentes. Tomás descobriu que precisava vir à cidade com mais regularidade. Sempre havia alguma negociação no banco, algum suprimento essencial no armazém, alguma razão perfeitamente legítima. E sempre, de alguma forma, ele acabava passando pela praça onde Helena costumava ler nas tardes. Eles conversavam sobre tudo e nada. Ele contava sobre a vida na estância, sobre como domar um potro selvagem, sobre as estrelas que guiavam os tropeiros nas noites sem lua. Ela falava sobre os livros que lia, sobre Porto Alegre que já parecia um sonho distante,
sobre sua mãe que melhorava devagar mas ainda estava frágil. Helena começou a esperar por aqueles encontros. Havia algo em Tomás que a intrigava profundamente. Ele era tão diferente dos rapazes que conhecera, sem floreios, sem pretensões, apenas honesto e direto. E havia uma tristeza nele, uma sombra em seus olhos verdes que ela reconhecia porque via a mesma sombra no espelho todos os dias. Foi numa tarde de abril, quando as primeiras folhas começavam a cair, que Tomás fez um convite inesperado. Gostaria de conhecer a estância? Ele perguntou, quase timidamente. Sei que é uma vida diferente da que você conhece, mas pensei que talvez você gostasse de ver os campos, os cavalos. Posso arranjar uma charrete confortável, e sua tia poderia acompanhá-la, se for mais apropriado. Helena sentiu uma onda de emoção. Ela estava sufocando naquela cidade pequena, ansiando por alguma aventura, alguma coisa nova. Adoraria, ela respondeu, e seu sorriso foi tão radiante que Tomás sentiu algo se mover em seu peito, algo que ele pensava estar morto há muito tempo. No domingo seguinte, ele veio buscá-la numa charrete bem cuidada puxada por 2 cavalos baios. Helena usava um vestido simples de algodão verde, mais prático que seus trajes habituais, e havia amarrado um lenço sobre o cabelo. Tia Matilde a acompanhou, servindo de carabina apropriada. A viagem até a estância Vale Verde foi reveladora. Tomás guiava os cavalos com mãos seguras, apontando marcos no caminho, uma grota onde havia nascentes de água fria, um velho umbu sob o qual os tropeiros costumavam descansar, as divisas entre diferentes propriedades. Quando finalmente chegaram à estância, Helena prendeu a respiração. Era vasta, mais terra do que seus olhos podiam abarcar, ondulando em colinas cobertas de pasto verde salpicado de gado. A casa principal era grande e sólida, construída em pedra e madeira, com um alpendre amplo e um telhado de telhas vermelhas. Não tinha a elegância refinada das mansões da cidade, mas havia uma beleza rústica nela, uma sensação de permanência e força. É magnífico, Helena disse sinceramente. Tomás a olhou, surpreso e claramente satisfeito com sua reação. Meu avô construiu a casa com as próprias mãos quando chegou aqui de Portugal. Meu pai expandiu as terras, e eu apenas tento manter tudo funcionando. Ele as levou para dentro, e Helena ficou surpresa com o interior. Esperava algo espartano, mas encontrou móveis bem feitos, embora simples, cortinas nas janelas, e até algumas pinturas nas paredes. Estava limpo, mas havia uma sensação de vazio, de uma casa que era mais dormitório que lar. Não tenho empregadas morando aqui, Tomás explicou, quase apologético. Uma senhora do vilarejo próximo vem 2 vezes por semana para limpar e cozinhar algumas refeições que eu aqueço. Não preciso de mais. Mas deve ser tão solitário, Helena disse sem pensar, e então corou ao perceber a intimidade de seu comentário. Tomás apenas acenou com a cabeça. Mas me acostumei. Tia Matilde, percebendo o momento delicado, disse que iria apreciar a vista do alpendre, deixando-os momentaneamente sozinhos na sala. Pode me mostrar o resto? Helena perguntou, e Tomás concordou. Ele a levou pela casa, mostrando a cozinha espaçosa com seu fogão a lenha, a biblioteca pequena mas bem cuidada onde ele mantinha seus poucos livros e jornais, o escritório onde administrava a estância. Havia uma porta fechada que ele não abriu, e Helena soube instintivamente que era o quarto que ele havia compartilhado com sua esposa. Depois foram aos estábulos, e foi ali que Tomás verdadeiramente ganhou vida. Seus olhos brilharam ao mostrar os cavalos, potros sendo treinados, éguas com seus filhotes, o garanhão magnífico que era o orgulho da estância. Podem me tirar tudo, ele disse, acariciando o pescoço de um cavalo castanho. Mas enquanto eu tiver cavalos e terra, sou rico. Helena observou como ele interagia com os animais, gentil, paciente, respeitoso. Ele falava com eles em voz baixa, e eles respondiam a seu toque como se entendessem cada palavra. Você os ama, ela observou. Sim, ele admitiu sem vergonha, cavalos são honestos. Não mentem, não traem, não fingem. Ou confiam em você ou não. E quando confiam, ele olhou para ela, é algo sagrado.
Helena sentiu que ele não estava falando apenas de cavalos. O dia passou rápido demais. Tomás as levou para conhecer os campos, mostrou onde o gado pastava, explicou sobre as diferentes raças que criava, as técnicas de manejo. Para a surpresa dele, Helena fez perguntas inteligentes, genuinamente interessada. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, eles estavam sentados no alpendre tomando chimarrão, uma bebida que Helena estava aprendendo a apreciar. Obrigada por hoje, ela disse. Fazia tempo que eu não me sentia tão viva. Tomás entendeu perfeitamente. Você pode voltar quando quiser. As portas estão sempre abertas para você. Havia algo na maneira como ele disse, não as portas da estância, mas suas portas, dele, que fez o coração de Helena acelerar. No caminho de volta, enquanto tia Matilde cochilava embalada pelo movimento da charrete, Tomás e Helena conversaram baixinho sobre tudo e nada. E quando ele a deixou na porta de casa, seus dedos se tocaram brevemente ao ele ajudá-la a descer, e ambos sentiram uma corrente elétrica passar entre eles. Aquela noite, Helena deitou-se acordada por horas, pensando no fazendeiro solitário e em como ele a fazia sentir algo que nunca havia sentido antes, não apenas atração, mas uma conexão profunda, como se reconhecesse nele uma alma gêmea. E em sua cama vazia na estância, Tomás também não conseguia dormir, pensando na moça da cidade que havia trazido luz para sua casa escura, mesmo que apenas por um dia. E Helena? Ela não fingia mais para si mesma. Esperava por aqueles encontros como esperava pelo ar. Tomás era diferente de qualquer homem que havia conhecido. Havia nele uma solidez, uma honestidade que a fazia se sentir segura. E mais do que isso, ele havia. Realmente havia. Não a moça bonita da sociedade, mas Helena, com seus medos, suas esperanças, sua força escondida. Foi numa tarde de junho, quando o inverno gaúcho começava a mostrar seus dentes, que algo mudou entre eles. Helena estava ajudando o tio no consultório quando Tomás entrou carregando um de seus peões que havia sido chifrado por um touro. Doutor Arnaldo. Ele chamou, e havia urgência em sua voz. Pedro está sangrando muito. Preciso de ajuda. O tio correu para atender, e Helena, por instinto, o seguiu. O ferimento era feio, um corte profundo na coxa que jorrava sangue. Enquanto o doutor Arnaldo trabalhava, Helena ajudou, segurando instrumentos, passando bandagens, sem vacilar diante do sangue. Tomás observou, impressionado. A moça delicada da cidade não tremeu, não desmaiou como muitas das senhoras locais fariam. Ela apenas fez o que precisava ser feito. Quando tudo terminou e Pedro estava estabilizado, Tomás encontrou Helena na sala de espera, lavando as mãos numa bacia. Havia sangue em seu vestido, e ela estava pálida, mas firme. Você foi incrível, ele disse. Ela ergueu os olhos, surpresa. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele se aproximou. Você foi além. Você... Ele hesitou, procurando palavras. Você continua me surpreendendo, Helena Vasconcelos. Todos os dias, me mostra uma nova faceta, e cada uma delas é mais fascinante que a anterior. Helena sentiu o rubor subir por seu pescoço. Tomás. Desculpe, ele disse rapidamente. Fui inadequado. É só que... Ele passou a mão pelo cabelo num gesto frustrado. Não sei como fazer isso. Como falar com uma mulher. Meu casamento foi arranjado, e eu e Luísa, nós nos respeitávamos, mas não havia isso. Essa conexão. E então você apareceu e... E eu também não sei, Helena o interrompeu suavemente. Também não sei o que é isso que sinto quando você está perto. Só sei que os dias em que você não vem são mais cinzentos. Que quando você fala sobre sua vida, eu quero estar lá. Que quando você sorri, que é tão raro, meu coração. Ela parou, percebendo o quanto estava revelando. Mas Tomás deu um passo à frente, seus olhos verdes intensos fixos nela. Seu coração o quê, Helena? Dispara, ela sussurrou. Meu coração dispara. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo elétrico. Tomás ergueu a mão lentamente, como se temesse assustá-la, e tocou seu rosto.
Seus dedos calejados eram surpreendentemente gentis contra sua pele. Posso? Ele começou, sua voz rouca. Posso te beijar? Helena apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. O beijo foi diferente de tudo que ela poderia imaginar. Não foi o beijo delicado e breve dos rapazes da cidade que haviam tentado cortejá-la. Foi profundo, intenso, cheio de meses de desejo contido. As mãos de Tomás seguraram seu rosto como se ela fosse preciosa, e quando suas línguas se tocaram, Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ele a segurou pela cintura, puxando-a para mais perto, e ela se agarrou a seus ombros, perdida na sensação. Era como se algo dentro dela despertasse. Algo que sempre esteve lá mas nunca havia sido tocado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Tomás apoiou sua testa contra a dela. Helena, ele disse, e havia uma reverência em sua voz. Eu preciso que você saiba que minhas intenções são sérias. Não sou o homem de brincar com os sentimentos de uma mulher. E as minhas também são sérias, ela respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Sou 15 anos mais velho que você, ele continuou, como se precisasse listar todos os obstáculos. Sou um viúvo com uma vida simples no campo. Você é jovem, educada, merece alguém melhor. Não me diga o que eu mereço, ela o interrompeu, seus olhos mel brilhando. Eu sei o que quero. E quero você, Tomás Cardoso. Sua idade, seu passado, sua vida simples, nada disso importa. Você me faz sentir viva de novo. Ele a beijou novamente, desta vez com mais urgência, e Helena sentiu algo queimar dentro dela, um desejo que não conhecia, uma necessidade que não sabia nomear. Foi o som de passos que os separou. O doutor Arnaldo estava voltando. Tomás recuou rapidamente, e Helena tentou arrumar o cabelo e a roupa, o rosto vermelho. Tomás, o doutor disse, sem parecer perceber a atmosfera carregada. Pedro vai ficar bem, mas precisa de repouso. Talvez seja melhor ele ficar na cidade por alguns dias. Claro, Tomás concordou, sua voz um pouco rouca. Vou arranjar acomodação para ele. O doutor Arnaldo olhou de um para o outro, e um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Ele não era tolo. Sabia exatamente o que estava acontecendo. E aprovava. Tomás, ele disse, por que não fica para jantar hoje? Matilde sempre faz comida demais, e seria bom ter companhia masculina para conversar. Tomás olhou para Helena, que acenou quase imperceptivelmente. Seria uma honra. Capítulo 5 – Cortejo. Aquele jantar marcou o início oficial do cortejo. Tomás começou a visitar regularmente, sempre com a aprovação e presença dos tios de Helena. Mas havia momentos roubados, um toque de mãos quando ninguém via, um olhar prolongado através da mesa, sussurros rápidos quando ficavam momentaneamente sozinhos. Cecília, a mãe de Helena, observava tudo com preocupação misturada com esperança. Ela via a felicidade no rosto de sua filha, mas também temia que Helena estivesse trocando a possibilidade de voltar à vida da cidade pela vida dura do campo. Ela perguntou numa noite, enquanto escovava o cabelo de Helena, a vida de fazendeira é muito diferente da vida que você conheceu. Eu sei, mãe, Helena respondeu suavemente, mas com Tomás, sinto que posso ser quem realmente sou. Não a boneca da sociedade que todos esperavam que eu fosse. Ele vê minha força, encoraja minha coragem. Com ele, não preciso fingir. Cecília suspirou, mas havia um sorriso em seus lábios. Ele é um bom homem. Isso é óbvio. E a maneira como ele olha para você. Ela balançou a cabeça. Seu pai nunca me olhou assim. Helena virou-se para a mãe, surpresa. O que quer dizer? Seu pai era um bom homem, e eu o respeitava, Cecília disse honestamente. Mas nosso casamento foi arranjado, como era comum. Havia afeto, mas não paixão. Tomás olha para você como se você fosse o sol e a lua juntos. Não deixe isso escapar por medo do desconhecido. Helena abraçou a mãe, sentindo lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe. Os meses passaram, e o cortejo se aprofundou. Tomás começou a ensinar Helena sobre a vida na estância. Ela aprendeu a montar,
primeiro com montaria lateral, como era apropriado para senhoras, mas depois, quando estavam longe de olhares curiosos, ela pediu para aprender a montar como os homens, com as pernas de cada lado do cavalo. Escandalizaria toda a sociedade, Tomás disse, mas estava sorrindo enquanto a ajudava a ajustar sua posição. Ótimo, ela respondeu com um sorriso travesso. Nunca gostei muito da sociedade mesmo. Ele a ensinou sobre o gado, sobre como ler o tempo observando as nuvens, sobre as estrelas que guiavam os tropeiros. E ela, por sua vez, o ensinou coisas que ele não sabia que precisava, como rir de novo, como aproveitar pequenos momentos de beleza, como abrir seu coração fechado há tanto tempo. Uma noite, depois de um jantar na casa dos tios dela, Tomás pediu para falar com Helena a sós no alpendre. O doutor Arnaldo e Matilde concordaram, deixando a porta entreaberta conforme o decoro exigia. Helena, Tomás começou, e ela notou que ele estava nervoso, um estado raro para aquele homem confiante. Estes meses com você foram os mais felizes desde muito tempo. Você trouxe luz para uma vida que estava escura. Tomás, ela começou, mas ele ergueu a mão. Deixe-me terminar, por favor. Não sou bom com palavras bonitas. Não sei recitar poesia ou fazer declarações floreadas. Só sei ser honesto. Ele respirou fundo. Te amo, Helena. Amo sua força, sua coragem, a maneira como você não tem medo de se sujar, de aprender coisas novas, de ser você mesma. Amo como você me faz querer ser um homem melhor. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Sei que não posso te dar a vida que você tinha, ele continuou. Não posso te oferecer bailes e teatros e vida social. Mas posso te oferecer uma vida honesta, dura às vezes, mas cheia. Posso te oferecer meu coração, minha lealdade, tudo o que sou e tenho. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Helena Vasconcelos, você me faria a honra de se tornar minha esposa. A caixa continha um anel simples mas lindo, uma esmeralda cercada por pequenos diamantes em ouro velho. Foi da minha avó, ele explicou. É a única joia de valor que temos na família. Se você preferir algo novo, posso. É perfeito, Helena o interrompeu, soluçando e rindo ao mesmo tempo. E sim, quero me casar com você. Tomás se levantou e a envolveu em seus braços, beijando-a com uma paixão que fez Helena sentir como se estivesse pegando fogo. Suas mãos percorreram suas costas, puxando-a contra ele, e ela sentiu a solidez de seu corpo, a força contida em seus músculos, e algo mais, algo duro pressionando contra ela que a fez corar mas também despertar uma curiosidade ardente. Helena, ele gemeu contra seus lábios. Minha Helena. Um discreto pigarrear os fez se separar. O doutor Arnaldo estava na porta, tentando não sorrir. Presumo pelas boas-vindas que terei um novo sobrinho em breve. Tomás ficou vermelho, algo que Helena nunca havia visto antes, mas manteve o braço firmemente ao redor da cintura dela. Se ela me aceitar, sim. Ela já aceitou. Helena disse, mostrando a mão com o anel. Matilde apareceu correndo e abraçou a sobrinha, chorando de alegria. Até Cecília, que havia saído de seu quarto ao ouvir a comoção, sorriu através das lágrimas. Quando? Matilde perguntou praticamente, quando será o casamento? Tomás olhou para Helena. Quando você quiser. Amanhã, se fosse possível. Helena riu. Que tal daqui a 3 meses? Tempo suficiente para preparar tudo adequadamente, mas não tanto que tenhamos que esperar uma eternidade. 3 meses, Tomás concordou, e a maneira como ele olhou para ela deixou claro que cada dia seria uma tortura de espera. Os 3 meses seguintes foram uma mistura de preparativos febris e uma tensão crescente entre Tomás e Helena. Cada encontro se tornava mais difícil, o desejo entre eles crescia a cada toque acidental, cada olhar prolongado, cada beijo roubado quando pensavam que ninguém estava olhando. Helena estava sendo consumida por uma curiosidade que aumentava diariamente. Sua mãe, em conversas difíceis mas necessárias, havia tentado explicar o que aconteceria na noite de núpcias, mas suas descrições vagas de dever conjugal e submissão ao marido não correspondiam à maneira como Tomás a fazia sentir.
como se estivesse pegando fogo por dentro, como se algo dentro dela clamasse por ser libertado. Tomás, por sua vez, lutava com seu próprio desejo. Helena era virgem, inocente, e ele não queria assustá-la. Mas a maneira como ela respondia a seus beijos, como se derretia em seus braços, como às vezes ela própria aprofundava o beijo, deixando-o louco, ele sabia que ela tinha fogo dentro dela, esperando para ser despertado. E ele mal podia esperar para ser aquele que a ensinaria tudo. Uma tarde, 2 semanas antes do casamento, Helena foi visitar a estância para ver as reformas que Tomás estava fazendo nos aposentos principais. Ele havia insistido em renovar o quarto, novos móveis, novas cortinas, uma cama nova. Queria que fosse deles, não uma relíquia de seu primeiro casamento. O que acha? Ele perguntou enquanto ela explorava o quarto recém-decorado. A cama era grande e sólida, feita de madeira escura, com lençóis brancos novos e uma colcha de renda. Havia um armário espaçoso, uma comoda com espelho, cadeiras confortáveis perto da janela. Era simples, mas havia um cuidado em cada detalhe que tocou o coração de Helena. Está perfeito, ela disse, passando a mão pela colcha. Mas Tomás, você não precisava mudar tudo. Sei que houve outra antes de mim. Não, ele a interrompeu firmemente, vindo até ela. Luísa foi minha esposa, e eu a respeitei. Mas você é diferente. Você é a mulher que eu escolhi, que me escolheu. Quero que tudo seja novo para nós. Nosso começo. Helena se virou para ele, e havia algo em seus olhos, um calor, um desejo, que fez Tomás engolir em seco. Tomás, ela disse suavemente, tenho medo. Do casamento? Ele perguntou, preocupado. Não. Medo do que sinto. Do que você me faz sentir. Ela deu um passo mais perto. Quando você me beija, é como se eu estivesse pegando fogo. Quero mais, mas não sei o que é esse mais. E me disseram que é dever, que é submissão. Mas quando estou com você, não parece dever. Parece necessidade. Tomás sentiu todo o sangue em seu corpo descer. Ele a puxou para seus braços, sua voz rouca quando falou contra seu cabelo. Não é dever, meu amor. Não entre nós. É prazer, é conexão, é 2 pessoas se tornando uma. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. E eu vou te ensinar tudo. Com calma, com paciência. Vou te mostrar que não há nada de errado nessa necessidade que você sente. É natural, é belo. E vou fazer questão de que cada momento seja bom para você. Promete? Ela sussurrou. Prometo, ele respondeu, e a beijou com uma intensidade que deixou ambos trêmulos. As mãos dele escorregaram para sua cintura, puxando-a contra ele, e ela sentiu novamente aquela dureza pressionando contra sua barriga. Desta vez, por curiosidade e ousadia, ela empurrou seus quadris contra ele, e foi recompensada com um gemido profundo da garganta de Tomás. Helena, ele disse, afastando-se com dificuldade, se não pararmos agora, não vou conseguir me controlar. E você merece que nossa primeira vez seja especial, não um momento roubado onde qualquer um pode nos interromper. Ela entendeu, mas seu corpo protestou. 2 semanas parecem uma eternidade. Para mim também, ele admitiu, ajustando suas calças discretamente, mas vai valer a pena esperar. Eu garanto. O dia do casamento chegou finalmente numa manhã clara de setembro de 1920. A primavera havia explodido em cores, campos floridos, céu azul brilhante, ar morno carregado de promessas. A cerimônia foi realizada na pequena igreja de Santa Rosa, decorada com flores silvestres que Tomás pessoalmente havia colhido nos campos. Não foi uma cerimônia grande, apenas família próxima e alguns amigos, mas foi perfeita. Helena usava um vestido simples mas elegante de seda creme, com mangas compridas de renda e uma saia que caía em ondas suaves até seus tornozelos. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas escuras sobre seus ombros, preso apenas por um arranjo de flores brancas. Quando ela caminhou pelo corredor da igreja ao lado de sua mãe, já que seu pai não estava mais vivo para entregá-la, Tomás sentiu seu coração parar. Ela estava absolutamente deslumbrante,
e ia se tornar sua esposa. Ele estava irrepreensível em um terno escuro novo, o cabelo penteado para trás, a barba que agora mantinha bem aparada. Parecia mais jovem, mais leve, como se os anos de solidão tivessem sido apagados. Os votos foram tradicionais, mas quando chegou a hora de Tomás dizer aceito, sua voz ecoou firme e clara pela igreja, deixando claro para todos que este era um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. E quando Helena disse seu próprio aceito, havia uma força e certeza em sua voz que não deixavam dúvidas. Ela não estava sendo forçada ou persuadida. Estava escolhendo este homem, esta vida, com todo o seu coração. O beijo após a cerimônia foi casto, apropriado para o ambiente sagrado, mas havia uma promessa nele que fez Helena corar até a raiz dos cabelos. A pequena recepção foi realizada na casa do Dr. Arnaldo, com comida simples mas farta, música e alegria genuína. Tomás não tirou os olhos de Helena o dia inteiro, e ela correspondia a cada olhar com sorrisos que iluminavam seu rosto. Quando o sol começou a se pôr, era a hora de partirem. Tomás havia preparado a charrete com almofadas extras, e amarrado uma fita branca aos arreios dos cavalos. A viagem até a estância levaria cerca de uma hora que parecia simultaneamente muito longa e muito curta para ambos. Helena se despediu de sua mãe com lágrimas nos olhos. Não fica muito longe, Cecília sussurrou, e você está começando sua própria vida. Seja feliz, minha filha. A viagem foi feita em um silêncio carregado de antecipação. Tomás segurava as rédeas com uma mão, a outra entrelaçada com a de Helena. Ocasionalmente ele olhava para ela, e o calor em seus olhos fazia o estômago dela se apertar de uma maneira deliciosa. Quando finalmente chegaram à estância, o sol já havia se posto completamente. A casa estava iluminada por dentro, e Helena viu que alguém, provavelmente a governanta, havia decorado o alpendre com mais flores. Tomás parou a charrete e desceu, depois veio até o lado dela. Mas ao invés de apenas ajudá-la a descer, ele a pegou no colo, fazendo-a dar um pequeno grito de surpresa. Tomás, o que está fazendo? Tradição, ele disse com um sorriso, carrego minha noiva pela porta de entrada da nossa casa. E foi o que ele fez, carregando-a facilmente pelos degraus do alpendre e através da porta da frente. Mas ao invés de colocá-la no chão imediatamente, ele continuou segurando-a, olhando em seus olhos com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Bem-vinda ao seu lar, Helena Cardoso, ele disse, e o nome soou perfeitamente certo. Meu lar, ela repetiu, e então sorriu. Nosso lar. Ele a beijou então, ainda segurando-a em seus braços, e foi um beijo diferente dos anteriores, mais profundo, mais possessivo, uma promessa do que estava por vir. Quando finalmente a colocou no chão, ela estava tonta, apoiando-se nele para manter o equilíbrio. Com fome? Ele perguntou, e sua voz estava rouca. A senhora Carmela deixou comida pronta. Helena balançou a cabeça. Ela não conseguiria comer nada agora, não com seu estômago dando voltas de antecipação e nervosismo. Então, Tomás hesitou, e ela percebeu que ele estava tão nervoso quanto ela, apesar de sua experiência anterior. Quer que eu te mostre nosso quarto? Sim, ela sussurrou, e deixou que ele a guiasse pela casa até o quarto que ela havia visto semanas antes. Mas agora estava diferente. Velas haviam sido acesas por toda parte, lançando uma luz dourada e suave. Havia mais flores frescas em vasos, e a cama estava aberta, convidativa, as cobertas dobradas. Tomás fechou a porta suavemente atrás deles, e de repente o espaço pareceu muito menor, muito mais íntimo. Eles ficaram parados por um momento, apenas se olhando. Helena sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela as apertava contra sua saia. Tomás se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com algo precioso e frágil. Quando ficou a apenas um palmo de distância, ele ergueu as mãos e gentilmente tirou as flores de seu cabelo, uma por uma, colocando-as na comoda ao lado. Você está nervosa, ele disse suavemente, e não era uma pergunta. Sim, ela admitiu, mas não é um medo ruim. É antecipação. Ele sorriu,
E era aquele sorriso raro que ela havia aprendido a amar, que iluminava seus olhos verdes e tirava anos de seu rosto. Eu também estou nervoso, ele confessou. Quero que seja perfeito para você. Quero que seja tudo o que você merece. Você está aqui, ela disse simplesmente. Isso já é perfeito. Tomás a beijou então, mas foi diferente dos beijos anteriores. Este foi lento, exploratório, como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Suas mãos encontraram os botões nas costas do vestido dela e começaram a desabotoá-los, um por um, sem pressa. Se em algum momento você quiser parar, ele murmurou contra seus lábios, só precisa dizer. Não vou ficar bravo, não vou me sentir rejeitado. Seu conforto é mais importante que qualquer coisa. Helena sentiu uma onda de amor por este homem que, mesmo no auge de seu desejo, ela podia sentir a evidência dele pressionando contra ela. Ainda colocava suas necessidades primeiro. Não quero parar, ela disse, e para provar, ergueu as mãos e começou a desabotoar a camisa dele, seus dedos desajeitados mas determinados. Eles se despiram um ao outro lentamente, interrompendo constantemente para beijar algum pedaço de pele recém-revelado. Quando Helena ficou apenas com sua camisola fina, ela hesitou. Posso? Tomás perguntou, suas mãos na barra da camisola. Ela assentiu, e ele a ergueu sobre sua cabeça, deixando-a completamente nua diante dele pela primeira vez. Tomás apenas olhou por um longo momento, e Helena teve que lutar contra o impulso de se cobrir. Mas a expressão no rosto dele, reverência pura, desejo, amor, a fez se manter firme. Você é a coisa mais bonita que já vi, ele disse, sua voz rouca de emoção. Perfeita. Absolutamente perfeita. Então foi a vez dele, tirando a camisa e depois as calças, até estar no diante dela. Helena não pôde evitar olhar, sua curiosidade superando a vergonha. Ele era magnificamente construído, músculos definidos pelo trabalho duro, pele bronzeada pelo sol, e ela corou ao ver sua masculinidade, grande e dura, apontando para ela. É normal? Ela perguntou sem pensar, e então corou ainda mais ao perceber o que havia dito. Tomás riu, um som baixo e divertido. Muito normal. É o que acontece quando um homem deseja uma mulher. Quando eu te desejo. Ele a guiou para a cama, deitando-a gentilmente sobre os lençóis. Depois se deitou ao lado dela, apoiado em um cotovelo, apenas olhando. Vou tocar você agora, ele disse, e quero que me diga se algo não está bom, se é muito, se preciso ir mais devagar. Entendeu? Ela assentiu, incapaz de falar. As mãos dele começaram a explorar, primeiro seu rosto, depois seu pescoço, ombros, braços. Toques leves, quase reverentes. Quando chegou a seus seios, ele hesitou, seus olhos encontrando os dela para pedir permissão. Por favor, ela sussurrou, e gemeu quando ele finalmente os tocou, seus dedos calejados surpreendentemente gentis contra sua pele sensível. Gosta disso? Ele perguntou, circulando o mamilo com o polegar, observando fascinado enquanto ele se endurecia sob seu toque. Sim, ela ofegou, sim, gosto. Ele se inclinou e tomou o mamilo na boca, e Helena arqueou as costas, agarrando seus ombros. A sensação era intensa, quase demais, mas não o suficiente. Ela queria mais, precisava de mais. As mãos de Tomás continuaram sua exploração, descendo por sua barriga, seus quadris, suas conchas. Quando finalmente alcançou o centro do seu calor, ela estava tão sensível que tremeu. Abra para mim, ele murmurou, e ela separou as pernas, deixando-o tocá-la onde ninguém jamais havia tocado. Você está molhada, ele disse com satisfação. Seu corpo está me dizendo que me quer. Isso é bom, Helena. Muito bom. Significa que você está pronta. Ele a tocou com perícia, seus dedos encontrando lugares que fizeram ela ver estrelas. Quando um dedo deslizou para dentro dela, ela se tensou. Relaxe, ele sussurrou, beijando-a profundamente. Só estou te preparando, te abrindo para mim. Vai doer um pouco quando eu entrar, mas prometo que depois a dor vai passar e vai ficar bom. Muito bom. Ele trabalhou pacientemente,
adicionando um segundo dedo, movendo-os dentro dela de uma maneira que a fazia gemer e empurrar contra sua mão. Seu polegar encontrou algo no topo do seu sexo que, quando ele o tocou, fez todo o seu corpo se retesar. Isso, ele disse com aprovação, é o lugar do seu prazer. E vou tocá-lo muito esta noite. Helena estava perdida em sensações, seu corpo respondendo de maneiras que ela nunca imaginou. Quando ele finalmente se posicionou sobre ela, apoiando seu peso nos cotovelos para não esmagá-la, ela abriu as pernas para acomodá-lo, instintivamente sabendo o que fazer. Olhe para mim, ele ordenou gentilmente. Quero ver seus olhos quando nos tornarmos um. Ela olhou, e viu o amor e o desejo ardendo nos olhos verdes dele quando ele começou a entrar. Havia pressão, desconforto, e então uma dor aguda quando ele atravessou sua barreira. Ela ofegou, e ele parou imediatamente, suor se formando em sua testa com o esforço de se controlar. Respire, ele disse. A pior parte já passou. Agora seu corpo só precisa se acostumar comigo. Ele esperou, beijando-a suavemente, murmurando palavras de amor e encorajamento, até que ela começou a relaxar ao redor dele. Então, lentamente, ele começou a se mover. No início Helena sentia principalmente o desconforto, mas gradualmente, conforme ele mantinha um ritmo lento e constante, algo mais começou a se construir. Uma pressão, um calor, uma necessidade crescente. Tomás, ela gemeu, agarrando suas costas, sinto algo. Eu sei, ele disse, aumentando ligeiramente o ritmo. Deixe vir, meu amor. Deixe seu corpo sentir. E então, quando ele alcançou entre eles para tocar aquele lugar especial enquanto continuava se movendo dentro dela, Helena se partiu. Seu corpo se contraiu ao redor dele em ondas de prazer tão intensas que ela gritou seu nome, agarrando-se a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que estava girando. Tomás a seguiu momentos depois, enterrando o rosto em seu pescoço e gemendo seu nome enquanto encontrava sua própria liberação. Eles ficaram assim por longos momentos, entrelaçados, respirando pesadamente, seus corações batendo em uníssono. Quando finalmente ele saiu de dentro dela, Helena sentiu uma estranha sensação de perda. Tomás se deitou ao lado dela e a puxou para seus braços, beijando sua testa, suas bochechas, seus lábios. Como se sente? Ele perguntou suavemente. Helena fez uma pausa, avaliando. Havia um desconforto entre suas pernas, uma sensação de ter sido esticada e usada de maneira nova. Mas acima de tudo, havia uma sensação de plenitude, de completude. Diferente, ela disse honestamente, um pouco dolorida, mas, Tomás, aquilo que senti no final. Seu ápice, ele explicou, acariciando seus cabelos, seu clímax. É o que acontece quando o prazer atinge seu ponto máximo. E vai ficar melhor, eu prometo. Esta primeira vez é sempre a mais difícil para uma mulher, mas agora que seu corpo conhece o caminho, vai ser mais fácil alcançar novamente. Podemos fazer de novo? Ela perguntou, corando pela própria ousadia. Tomás riu, um som profundo e satisfeito. Não agora, meu amor. Você precisa de tempo para se recuperar. Mas amanhã e todos os dias depois, vou fazer amor com você até você não conseguir mais andar. Ela deveria estar escandalizada por suas palavras, mas ao invés disso sentiu um calor se espalhar por seu corpo novamente. Ele a levantou então, carregando-a até uma bacia com água morna que havia sido preparada. Com um pano macio, ele gentilmente a limpou, cuidando dela com uma ternura que a fez se apaixonar ainda mais. Deixe-me cuidar de você, ele disse quando ela tentou pegar o pano. Quero fazer isso. Quero cuidar de cada parte de você. Quando estavam limpos e de volta à cama, ele a segurou contra seu peito, e ela traçou padrões preguiçosos nos pelos ali. Tomás. Ela disse na escuridão. Sim. Obrigada. Por ser tão paciente, tão gentil. Por me ensinar que isso pode ser belo. Ele beijou o topo de sua cabeça. Helena, você me deu mais do que pode imaginar. Trouxe vida de volta para este coração que estava morto. Te amo mais do que palavras podem expressar.
Também te amo, ela sussurrou, e logo depois adormeceu, segura nos braços de seu marido. Os dias seguintes foram uma revelação para Helena. Tomás cumpriu sua promessa de ensiná-la tudo, e ela descobriu que tinha um apetite voraz por aprender. Na segunda manhã de casados, ela acordou com a sensação das mãos de Tomás deslizando por suas costas. Ele estava atrás dela, seu corpo quente pressionado contra o dela. Bom dia, esposa, ele murmurou em seu ouvido, e a maneira como ele disse esposa fez algo se apertar dentro dela. Bom dia, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Ele estava ainda mais bonito na luz suave da manhã, com os cabelos despenteados e sombra de barba no rosto. Seus olhos verdes estavam escuros de desejo enquanto a observava. Como está se sentindo? Ele perguntou, suas mãos já vagando por seu corpo. Bem, ela disse, um pouco dolorida ainda, mas... Ele a incentivou, seu polegar circulando um mamilo através da fina camisola que ela havia vestido durante a noite. Mas quero você de novo, ela confessou, corada. O sorriso dele foi predatório. Então vou ter que ir devagar, com cuidado, para não machucá-la. E ele fez exatamente isso. Desta vez não havia a urgência da primeira noite. Ele a explorou minuciosamente, mostrando lugares em seu corpo que ela não sabia serem sensíveis. Atrás de seus joelhos, o arco de seus pés, a curva de seu pescoço. Quando finalmente a penetrou, ela estava tão pronta que não houve dor, apenas prazer. Vire, ele instruiu quando ela estava perto do ápice, e a ajudou a se posicionar de quatro. Tomás. Ela estava confusa, mas então ele entrou nela por trás e ela entendeu. Esta posição era diferente, mais profunda, e quando ele alcançou ao redor para tocá-la enquanto se movia, ela atingiu seu clímax rapidamente, gritando no travesseiro. Nos dias e semanas seguintes, Tomás continuou sua educação. Ele a ensinou que não havia vergonha em pedir o que queria, em expressar seus desejos. Mostrou-lhe diferentes posições, diferentes maneiras de dar e receber prazer. Ensinou-a a tocá-lo, a usar suas mãos e até sua boca de maneiras que a fizeram corar, mas que claramente o enlouqueciam. Você aprende rápido, ele disse uma tarde depois de ela ter tomado a iniciativa, empurrando-o na cama e montando-o com uma confiança crescente. Tenho um bom professor, ela respondeu, movendo-se sobre ele da maneira que havia aprendido que ele gostava, observando seu rosto se contorcer de prazer. Mas não era apenas sobre o físico. Tomás também a ensinou sobre a vida na estância. Ela aprendeu a ajudar com o gado, a cuidar dos cavalos, a gerenciar a casa. A senhora Carmela, a governanta que vinha algumas vezes por semana, ficou impressionada com o quanto a jovem senhora estava disposta a aprender. Nunca havia uma moça da cidade se adaptar tão bem, ela comentou com Tomás. Ela tem fibra, essa sua Helena. E tinha. Helena descobriu que amava a vida no campo, o ar fresco, o trabalho físico, a simplicidade. Amava acordar ao lado de Tomás e vê-lo partir para trabalhar, sabendo que à noite ele voltaria para seus braços. Amava cavalgar pelos campos com ele, amava as noites sentados no alpendre apenas conversando sob as estrelas. Amava a maneira como ele nunca se cansava de tocá-la, de fazê-la sentir desejada. Mas a vida nem sempre é apenas alegrias. Foi numa noite de outubro, 6 meses após o casamento, que a primeira verdadeira tempestade chegou. Helena estava sozinha na casa quando ouviu cavalos se aproximando rapidamente. Ela saiu ao alpendre e viu 2 dos peões de Tomás chegando com um terceiro homem desmaiado atravessado numa sela. Dona Helena! Um deles gritou, é o patrão. Houve um acidente com o touro bravo. O coração de Helena parou. Ela correu até eles, ajudando a descer Tomás do cavalo. Ele estava inconsciente, sangrando de um corte profundo na cabeça e segurando o lado esquerdo como se suas costelas estivessem machucadas. Levem-no para dentro, rápido. Ela ordenou, e sua voz estava surpreendentemente calma apesar do terror que sentia. Ponham-no na cama. E você, Pedro, vá buscar o Dr. Arnaldo o mais rápido que puder. Enquanto os homens colocavam Tomás na cama, Helena já estava pegando água limpa, panos, tudo o que poderia precisar.
As mãos que haviam tremido em sua primeira noite de núpcias agora estavam firmes enquanto ela limpava cuidadosamente o ferimento na cabeça dele. Tomás, ela chamou suavemente. Tomás, acorde. Por favor, acorde. Ele gemeu e seus olhos se abriram ligeiramente. Helena. Estou aqui, ela disse, aliviada por ele estar consciente. Você foi ferido, mas vai ficar bem. O médico já vem a caminho. O touro, ele começou. Esqueça o touro. Ela disse, e havia lágrimas em sua voz agora. Você me assustou tanto. Pensei que... SHHH, ele ergueu a mão, tocando seu rosto apesar da dor óbvia. Estou bem. Sou duro de matar. Dr. Arnaldo chegou 1 hora depois e examinou Tomás minuciosamente. O diagnóstico foi 3 costelas quebradas e uma concussão, mas nada que não curasse com tempo e repouso. Ele teve sorte, o médico disse a Helena enquanto preparava as bandagens. Alguns centímetros para a esquerda e o chifre teria perfurado seu pulmão. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se sentar. A realidade do que poderia ter acontecido a atingiu como uma onda. Ela poderia tê-lo perdido. Após apenas 6 meses de casamento, poderia tê-lo perdido. Quando o Dr. Arnaldo finalmente partiu, deixando instruções estritas de repouso completo por pelo menos 3 semanas, Helena voltou ao quarto. Tomás estava deitado, pálido contra os travesseiros brancos, com bandagens ao redor do tórax e um curativo na cabeça. Ela se sentou cuidadosamente na beira da cama e pegou sua mão. Você não pode me deixar, ela disse, e agora as lágrimas estavam caindo livremente. Não pode. Acabei de te encontrar. Acabei de aprender o que é ser feliz. Você não tem permissão para me deixar. Helena, ele apertou sua mão. Não vou a lugar nenhum. Prometo. Prometa de verdade, ela exigiu. Prometa que vai ter mais cuidado, que não vai se arriscar desnecessariamente. Prometo, ele disse, e a puxou desajeitadamente para seus braços, ignorando a dor em suas costelas. Prometo que vou lutar para ficar com você todos os dias que Deus me der. Naquela noite, Helena dormiu na cadeira ao lado da cama, recusando-se a deixá-lo sozinho. E nas semanas seguintes, ela se tornou sua enfermeira dedicada, cuidando dele com uma mistura de firmeza e ternura que o fez amar ainda mais. Você é impossível, ele reclamou uma tarde quando ela recusou deixá-lo se levantar. Sou um homem crescido, não preciso ficar na cama como uma criança doente. Você tem 3 costelas quebradas, ela retrucou. E vai ficar na cama até o médico dizer o contrário. Não adianta fazer essa cara de bravo para mim, Tomás Cardoso. Não funciona. Ele riu, depois gemeu quando a dor atingiu suas costelas. Você é uma tirana. Uma tirana que te ama, ela corrigiu, beijando-o suavemente, e que não vai deixar você se machucar mais por pura teimosia. Conforme ele se recuperava, a frustração de não poder tocá-la da maneira que queria se tornou quase insuportável. Helena também sentia a falta da intimidade física, mas não queria machucá-lo. Foi ela quem encontrou uma solução. Uma noite, quando ele estava se recuperando bem mas ainda não podia fazer muito esforço físico, ela trancou a porta do quarto e começou a se despir lentamente na frente dele. Helena! Ele disse, sua voz já rouca, o que está fazendo? Você não pode se mover muito, ela disse, ficando nua diante dele, mas eu posso. E então ela subiu cuidadosamente na cama, posicionando-se sobre ele, tomando controle de uma maneira que não machucaria suas costelas mas ainda lhes daria o prazer que ambos ansiavam. Você, ele disse depois, ofegante e satisfeito, é uma mulher perigosa. Aprendi com o melhor, ela respondeu, deitando cuidadosamente ao seu lado, traçando padrões em seu peito no ao redor das bandagens. Os anos seguintes foram de prosperidade crescente. A estância floresceu sob a administração conjunta de Tomás e Helena. Ela havia se revelado ter uma mente afiada para negócios, ajudando a expandir suas operações, fazer melhores negócios, investir sabiamente. Helena havia transformado a casa de uma estrutura funcional em algo acolhedor. Havia flores em todos os cômodos, cortinas novas,
móveis confortáveis, e o som de risadas onde antes só havia silêncio. Cecília, a mãe de Helena, havia se recuperado significativamente e agora dividia seu tempo entre a casa dos tios na cidade e a estância. Ela se maravilhava com a transformação de sua filha. A moça delicada da cidade havia se tornado uma mulher forte, confiante, que montava pelos campos com a mesma facilidade que uma camponesa nata. Você está feliz, Cecília disse numa tarde enquanto tomavam chimarrão no alpendre, verdadeiramente feliz. Vejo isso em seus olhos. Estou, mãe, Helena confirmou, observando Tomás ao longe trabalhando com os cavalos, mais feliz do que jamais pensei ser possível. Tomás me deu uma vida que eu nem sabia que queria. E você lhe deu uma razão para viver novamente, Cecília observou. Ele era um homem perdido quando vocês se conheceram. Agora, ela balançou a cabeça admirada, agora ele sorri. Ri. Vive. Foi numa noite de inverno de 1923, quase 3 anos após o casamento, que Helena teve uma notícia para dar a Tomás. Ela havia suspeitado há algumas semanas, mas esperou para ter certeza antes de contar. Eles estavam na cama, depois de se amarem languidamente na luz do fogo da lareira. O inverno gaúcho era frio, e eles se aqueciam um ao outro da maneira mais deliciosa possível. Tomás, ela disse, traçando círculos em seu peito, preciso te contar algo. O que foi? Ele perguntou, sua mão acariciando preguiçosamente suas costas. Estou grávida. Vamos ter um bebê. Tomás ficou completamente imóvel por um momento. Então, lentamente, ele se sentou, puxando-a com ele para que ficasse sentada em seu colo, de frente para ele. Um bebê. Ele repetiu, como se não conseguisse acreditar, vamos ter um filho. Sim, ela confirmou, e havia lágrimas em seus olhos agora. No final do verão, se minhas contas estiverem certas. A expressão no rosto de Tomás era indescritível. Alegria, maravilha, medo, amor, tudo misturado. Ele colocou as mãos no ventre ainda plano dela, como se pudesse sentir o bebê através da pele. Você me deu tanto, ele disse, sua voz embargada. Amor, propósito, uma razão para acordar todos os dias. E agora Enzo. Helena, você é tudo para mim. Tudo. Eles se amaram novamente naquela noite, mas foi diferente, mais lento, mais reverente, como se o conhecimento de que havia uma nova vida crescendo entre eles tornasse tudo mais sagrado. A gravidez de Helena foi, em sua maior parte, tranquila. Ela continuou ajudando na estância o quanto podia, embora Tomás se tornasse cada vez mais protetor conforme sua barriga crescia. Você deveria estar descansando, ele resmungava quando a encontrava no estábulo verificando uma égua prenha. Estou grávida, não inválida, ela retrucava. E você sabe que me deixa louca ficar parada sem fazer nada. Mas ela secretamente amava quando ele se preocupava, quando suas mãos grandes acariciavam seu ventre crescente, quando ele conversava com o bebê como se ele já pudesse ouvir. Já estou velho para ser pai, ele disse uma noite, observando sua barriga. Terei 41 anos quando nosso filho nascer. E Helena desafiou. Você acha que nosso filho vai se importar com quantos anos você tem? Ele vai ter um pai forte, corajoso, amoroso. Que mais importa? Conforme a gravidez avançava, Helena descobriu que seu desejo por Tomás, ao invés de diminuir, na verdade aumentava. Havia algo na maneira como ele a olhava, com reverência, com desejo, com amor, que a fazia querer ainda mais. É normal eu querer você tanto? Ela perguntou uma noite quando havia acordado com suas mãos explorando seu corpo. Completamente normal, ele assegurou, já a puxando para seus braços. E você sabe que nunca vou negar quando minha esposa me quer. Eles tiveram que se adaptar conforme a barriga crescia, encontrando posições que fossem confortáveis para ela mas que ainda satisfizessem aquele apetite crescente. Tomás continuava sendo um amante atencioso, sempre garantindo seu prazer antes de buscar o próprio. O trabalho de parto começou numa manhã quente de fevereiro de 1924. O Dr. Arnaldo havia chegado alguns dias antes e estava ficando na casa, esperando.
Tomás estava nos campos quando o trabalho começou, mas um dos peões o buscou rapidamente. Ele chegou em casa para encontrar Helena já na cama, com Matilde e uma parteira local ajudando. Seus olhos o encontraram imediatamente. Não vai a lugar nenhum, ela ordenou quando ele hesitou na porta, fica comigo. E ele ficou, segurando sua mão, enxugando seu suor, murmurando encorajamento, mesmo quando o Dr. Arnaldo sugeriu que talvez fosse melhor ele esperar fora. Fique, Helena insistiu, apertando sua mão com força suficiente para doer. Preciso de você aqui. O trabalho de parto durou 12 horas. Quando finalmente o choro de um bebê encheu o quarto, Tomás estava chorando abertamente. É um menino, anunciou a parteira, limpando o bebê e colocando-o nos braços de Helena. Tomás olhou para seu filho, pequeno, vermelho, perfeito, e sentiu seu coração transbordar. Ele havia pensado que nunca mais teria isso, esta alegria de segurar um filho. E Helena havia lhe dado este presente. Bem-vindo ao mundo, pequeno, ele sussurrou, tocando a cabecinha do bebê com um dedo. Seu nome é Miguel, e você é o filho mais amado que poderia existir. Helena olhou para seu marido, este homem que a havia ensinado sobre amor, sobre paixão, sobre força, e o viu se transformar mais uma vez. O fazendeiro solitário havia se tornado um marido dedicado, e agora um pai devotado. Os primeiros meses com Miguel foram uma mistura de alegria e exaustão. O bebê era saudável mas exigente, acordando frequentemente para mamar. Helena se dedicava completamente a ele, mas Tomás também era um pai mãos na massa, caminhando com o bebê durante a noite quando ele estava inquieto, cantando canções de ninar desafinadas que sempre faziam Helena sorrir. Você é um pai natural, ela disse uma manhã, observando-o embalar Miguel com uma gentileza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. É diferente da primeira vez, ele admitiu. Quando Luísa teve nosso primeiro filho, eu estava muito jovem, muito focado em construir a estância. Não o aproveitei como deveria. Desta vez, sei o quanto é precioso. Não vou desperdiçar um único momento. A menção de seu primeiro filho, que havia nascido morto, levando sua mãe junto, costumava ser um assunto doloroso demais para Tomás falar. Mas com Helena, ele havia aprendido a abrir feridas antigas e deixá-las cicatrizar adequadamente. Conforme Miguel crescia, Tomás se revelava um pai babão. O menino tinha apenas que olhar para ele com seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, e Tomás derretia. Você está mimando ele, Helena observou rindo quando encontrou Tomás deixando o filho de 6 meses cavalgar em suas costas pelo chão. É meu filho. Posso mimá-lo o quanto quiser, Tomás respondeu, mas estava sorrindo. Com o tempo, eles retomaram sua vida íntima. Helena havia ficado nervosa na primeira vez após o nascimento, com medo de que seu corpo não fosse mais o mesmo, de que Tomás não a desejasse mais da mesma forma. Mas Tomás provou que seus medos eram infundados. Na primeira noite em que se amaram após ela estar completamente recuperada, ele a adorou com uma reverência que a fez chorar. Seu corpo me deu um filho, ele disse, traçando as marcas de estiramento em sua barriga com os lábios. Como poderia não amá-lo ainda mais? Cada marca é uma prova do milagre que você realizou. E então ele a mostrou exatamente o quanto ainda a desejava, fazendo-a atingir o ápice repetidamente até ela implorar por misericórdia. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de ambos. Miguel cresceu forte e saudável, uma criança curiosa e alegre que adorava estar com o pai. A estância continuou prosperando, tornando-se uma das mais bem-sucedidas da região. Helena, agora com quase 30 anos, havia se tornado uma força por direito próprio. Respeitada pelos peões, temida pelos negociantes que tentavam enganá-los, admirada pelas outras mulheres da região. Ela não era mais a moça delicada da cidade, era a senhora da estância Vale Verde, e todos sabiam que ela era tão capaz quanto seu marido de comandar as operações. Mas era a noite que ela ainda era apenas Helena, a mulher que derretia nos braços de Tomás, que nunca se cansava de seu toque, que ainda sentia aquele fogo dentro dela toda vez que ele olhava para ela com aqueles olhos verdes escuros de desejo. Você não cansa de mim? Ela perguntou uma noite,
depois de terem se amado com a mesma paixão dos primeiros dias, apesar de estarem casados há quase 8 anos. Cansar. Tomás repetiu, puxando-a para mais perto. Helena, eu poderia ter você 1000 vezes e ainda não seria suficiente. Você é minha obsessão, minha necessidade. Cada dia que passa, te desejo mais, não menos. E ele provou, virando-a de lado e tomando-a novamente, desta vez mais devagar, fazendo durar, até ambos estarem tremendo de prazer. Foi numa manhã de 1933 que Helena percebeu que seu sangramento mensal não havia vindo. Inicialmente, ela pensou que talvez fosse apenas um atraso. Afinal, aos 35 anos, talvez seu corpo estivesse começando a mudar. Mas quando os enjoos começaram, ela soube. Ela estava grávida novamente. Aos 35 anos, com Miguel já com 9 anos, ela estava esperando outro filho. A notícia deixou Tomás em êxtase. Aos 50 anos, ele seria pai novamente, e estava tão animado quanto estivera na primeira vez. Será que teremos uma menina desta vez? Ele especulou, suas mãos já acariciando o ventre ainda plano dela. Uma menina com seus olhos de mel e meu temperamento teimoso. Deus nos ajude se tivermos uma filha com seu temperamento. Helena riu. Esta gravidez foi mais difícil que a primeira. Helena estava mais velha, e seu corpo não se recuperava tão rapidamente. Mas Tomás estava atento a cada necessidade, cuidando dela com uma dedicação que a fazia amar ainda mais. E quando, em outubro de 1933, uma menina finalmente chegou ao mundo, Tomás chorou como havia chorado no nascimento de Miguel. Laura, Helena disse, nomeando a filha em homenagem à avó de Tomás, Laura Cardoso. Perfeita, Tomás sussurrou, segurando a filha com braços que eram surpreendentemente seguros para um homem de 50 anos, absolutamente perfeita. Os anos continuaram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. Miguel cresceu e se tornou um jovem forte e capaz, pronto para um dia assumir a estância. Laura era o xodó de todos, especialmente de seu pai, que a mimava incansavelmente. Tomás, agora na casa dos 50, tinha mais cabelos brancos que escuros, e rugas profundas ao redor dos olhos. Mas sua força permanecia, assim como seu amor por Helena. Você ainda me olha como naquele primeiro dia, ela disse uma noite, observando da porta do quarto enquanto ele tirava a camisa de trabalho. Porque ainda te vejo como naquele primeiro dia, ele respondeu, vindo até ela e a envolvendo em seus braços. A moça bonita na estação de trem, tão deslocada mas tão corajosa. Você ainda me tira o fôlego, Helena. Aos 41 anos, Helena ainda era linda, talvez mais até, com a maturidade trazendo uma beleza mais profunda. Seu corpo havia mudado com os anos e as 2 gestações, mas para Tomás, ela era mais desejável do que nunca. Mostre-me então, ela desafiou, seus olhos brilhando da maneira que ele conhecia tão bem. E ele mostrou, amando-a com a experiência de anos de conhecimento íntimo, sabendo exatamente onde tocar, como tocar, para fazê-la derreter em seus braços. Depois, deitados juntos na escuridão, Helena refletiu sobre sua vida. Ela havia chegado a Santa Rosa como uma refugiada, perdida e assustada. E havia encontrado não apenas um novo lar, mas um propósito, uma família, um amor que havia superado todas as suas expectativas. Você já se arrepende? Tomás perguntou suavemente, como se lesse seus pensamentos, de ter trocado a vida da cidade por isso. Nunca, ela respondeu sem hesitação. Você me ensinou o que é realmente viver, Tomás. Não apenas existir, mas realmente viver. Me ensinou sobre paixão, sobre coragem, sobre amor verdadeiro. Como poderia me arrepender? Você também me ensinou, ele disse. Me ensinou que nunca é tarde para começar de novo, que o coração pode se curar, que o amor pode vir quando menos se espera. Você me salvou, Helena. De mim mesmo, da solidão, do vazio. Eles adormeceram abraçados, como faziam todas as noites, sabendo que haviam construído algo raro e precioso, uma vida cheia de amor, uma família forte, um legado que duraria por gerações.
Em 1955, Helena estava sentada no alpendre da estância, observando seus netos brincarem no jardim. Ela tinha 60 anos agora, cabelos grisalhos amarrados num coque solto, rugas que contavam a história de uma vida bem vivida. Tomás, aos 72 anos, estava ao seu lado, seus cabelos completamente brancos, suas mãos ainda fortes apesar da idade. Eles haviam envelhecido juntos, lado a lado, através de alegrias e tristezas, prosperidade e desafios. Miguel havia assumido a gestão da estância havia anos, mas Tomás ainda gostava de sair aos campos, de verificar os cavalos, de manter as mãos ocupadas. Laura havia se casado com um jovem médico da cidade e tinha 3 filhos que adoravam visitar os avós na estância. Você está pensativo, Helena observou, apertando a mão dele. Só estou pensando em como tive sorte, ele respondeu. Naquele dia na estação de trem, quando vi você pela primeira vez, se eu soubesse que você mudaria completamente minha vida, teria corrido até você imediatamente. Mas você fez, ela lembrou com um sorriso, ajudou minha mãe sem hesitar. Porque algo em você me chamou, ele disse, e nunca parou de chamar. Todos esses anos depois, ainda acordo e olho para você ao meu lado e agradeço por você ter escolhido essa vida. Por ter me escolhido. Não foi uma escolha difícil, Helena disse honestamente. Você me mostrou o que era amar e ser amada. Me ensinou que ser forte não significa ser dura, que ser feminina não significa ser fraca. Me deu uma vida cheia de propósito e paixão. Tomás se inclinou e a beijou, gentilmente, mas com aquele amor profundo que apenas décadas juntos podiam criar. Ainda te amo, ele murmurou contra seus lábios, tanto quanto no dia em que te vi pela primeira vez. Mais, até. E eu te amo, ela respondeu, hoje, amanhã, sempre. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, observando o sol começar a se pôr sobre os campos que haviam construído juntos, sabendo que haviam criado algo que transcendia o tempo, um amor que havia começado com um encontro casual numa estação de trem e havia florescido numa conexão tão profunda que nem a morte poderia quebrar. Aquela noite, quando se recolheram ao quarto, o mesmo quarto que Tomás havia renovado com tanto cuidado para receber sua jovem noiva tantos anos atrás, eles ainda se amaram. Eles ainda se amaram. Mais devagar agora, com corpos que haviam sido marcados pelo tempo, mas com a mesma ternura, a mesma paixão que sempre os havia unido. Você ainda me faz sentir como aquela menina de 22 anos, Helena sussurrou na escuridão, deitada em seus braços. E você ainda me faz sentir como o homem mais sortudo do mundo, Tomás respondeu, beijando sua testa. E assim eles adormeceram, como haviam feito por mais de 30 anos, entrelaçados, seguros nos braços um do outro, sabendo que o amor que haviam construído era eterno. Anos mais tarde, Tomás viveu até os 83 anos, partindo pacificamente numa noite de inverno de 1966, com Helena segurando sua mão. Suas últimas palavras foram para ela, você foi minha salvação. Te amo, minha Helena. Helena viveu mais 15 anos depois dele, cercada por filhos, netos e bisnetos. Ela nunca se casou novamente, como poderia, quando já havia encontrado o amor de sua vida. Quando finalmente se juntou a Tomás em 1981, aos 83 anos, ela estava pronta. Havia vivido uma vida plena, rica, cheia de amor e propósito. Seus netos contariam a história por gerações, a história da moça da cidade que havia chegado numa estação de trem, perdida e assustada, e do fazendeiro solitário que a havia ajudado. De como eles se apaixonaram contra todas as probabilidades, construíram uma vida juntos nos pampas gaúchos, e provaram que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. A estância Vale Verde continuou prosperando sob a administração das gerações seguintes, um testemunho do legado que Tomás e Helena haviam construído. E em cada pôr do sol sobre aqueles campos, em cada brisa que sussurrava através dos pastos, podia-se sentir o eco daquele amor, eterno, profundo, inabalável. Porque algumas histórias de amor não terminam com a morte. Elas se tornam lendas, passadas de geração em geração, inspirando outros a acreditar que o verdadeiro amor existe, que vale a pena esperar por ele, lutar por ele,
construí-lo dia após dia. E na pequena capela onde Tomás e Helena haviam se casado em 1920, havia uma placa simples, colocada por seus filhos. Tomás Estevão Cardoso, de 1883 a 1966, e Helena Vasconcelos Cardoso, de 1898 a 1981. Unidos em vida, eternos no amor. Construíram não apenas uma estância, mas um lar onde o amor sempre floresceu. E toda primavera, flores silvestres cresciam ao redor da placa, as mesmas flores que Tomás havia colhido para decorar a igreja no dia de seu casamento, como se a própria terra reconhecesse e honrasse aquele amor que havia sido plantado em seu solo e havia florescido além de qualquer expectativa. Esta é a história de Tomás e Helena, do fazendeiro solitário e da moça da cidade que encontraram um ao outro quando menos esperavam e construíram um amor que transcendeu o tempo. Uma história de paixão, aprendizado, respeito mútuo, e a beleza de duas pessoas que se tornaram verdadeiramente uma, não apenas nos momentos de intimidade física, mas em todos os aspectos de suas vidas. É uma celebração do amor maduro, da paciência, da gentileza, e do poder transformador de encontrar alguém que vê você exatamente como é e te ama não apesar disso, mas por causa disso. É uma história sobre começar de novo, sobre segundas chances, sobre ter coragem de abraçar uma vida completamente diferente quando o amor verdadeiro te chama. E acima de tudo, é uma história sobre como o amor, quando cultivado com respeito, paixão e dedicação diária, pode criar algo que dura não apenas uma vida, mas se torna parte da própria terra, da história, do legado que deixamos para aqueles que vêm depois de nós. E assim termina a linda história de Tomás e Helena, o fazendeiro solitário e a moça da cidade que provaram que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados e florescer mesmo nas terras mais áridas. Uma história de recomeços, de segundas chances, de uma moça delicada que se tornou uma mulher forte, e de um homem fechado que aprendeu a amar novamente. De noites de paixão e dias de parceria, de uma família construída com amor, e de um legado que atravessou gerações nos pampas gaúchos. Eu espero de todo o coração que vocês tenham se emocionado com essa história tanto quanto eu me emocionei ao trazê-la para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber. Se você ficou até aqui comigo, muito obrigada. Isso significa o mundo para mim. Agora me conta, o que você mais gostou dessa história? Foi a transformação de Helena? A paciência e gentileza de Tomás? O amor que resistiu ao tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e adoro saber o que vocês acharam. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder os próximos romances apaixonantes que já estão vindo por aí. E não esqueça de deixar aquele like maroto. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias maravilhosas para vocês. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que também ama uma boa história de amor de época. Tenho certeza que ela vai adorar. Muito obrigada por ter passado esse tempo comigo, por fazer parte desta comunidade apaixonada por bons romances, e por permitir que eu continue fazendo o que amo, contar histórias que tocam a alma. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, com mais uma história emocionante. Tchau, tchau.